Bem-vindos ao nosso podcast. Hoje temos um episódio especial em que vamos discutir o tema Lições do Passado. O que aprender com o percurso histórico da EDM de 1977 a 2024. E para falar connosco sobre este tema, temos o privilégio de receber o engenheiro Augusto de Souza, antigo PCA da EDM. E antes mesmo de mergulharmos no tema, gostaria de dar as boas-vindas a si, engenheiro Augusto. Gostaria que apresentasse-se à nossa audiência e também que partilhasse um bocadinho sobre a sua trajetória e papel na EDM. Bom, obrigado pelo convite. Sou Augusto Sousa Fernando, como bem disse. Pronto, sou engenheiro eletrotécnico de profissão, portanto, formado pela Universidade de Ormiliano. Portanto, tive um currículo, tendo passado pela escola primária, fui à escola industrial. A escola industrial fui para lá porque era mesmo desejo pessoal. Portanto, na altura, quando estava na quinta classe, sexta classe, fiz um ar-condicionado de papelão. Uau! Que fui apresentado na direção da escola e eles depois decidiram mudar-me para a escola industrial, onde segui, fiz a escola industrial, vim para o Instituto Industrial aqui em Maputo e melhorei o meu ar-condicionado e participei no concurso de inovadores a tempo, na altura, fiquei em terceiro lugar. Depois, pronto, acabei depois indo para a Faculdade de Engenharia, onde fiz o curso de Engenharia, graduado em 92. E depois de lá, pronto, ingressei para a Universidade de Moçambique. Portanto, o primeiro lugar onde fui trabalhar foi Quilimane. Foi uma experiência muito boa, que até acho que é muito bom para quem começa a trabalhar e ir ao terreno, ver com a realidade. Portanto, não é aquele luxo que nós temos dos ar-condicionados, portanto, ter essa experiência que foi muito boa. E de lá, depois, voltei para Maputo, onde fiquei afeto na antiga Direção de Engenharia de Redes, a chefiar, que é o grupo de proteções. Portanto, e depois disso, fiz a parte do planeamento. E depois, quando se queria a direção da rede de transporte, fui nomeado como diretor da rede de transporte. Foi uma experiência também interessante, porque num belo dia acordei e vi o meu nome numa ordem de serviço, que eu era diretor. Então, pronto, foi uma experiência interessante e acabamos depois criando aquilo que é a direção da rede de transporte. E depois disso, acho que foram 3, 4 anos, depois passei para a administração como administrador do piloto, produção, transporte e produto de mercado. Foi um período de 6 anos. Depois fui nomeado PCA em 2012 até 2014. E terminei em 2014. Tive uma passagem pela consultoria na Norconsulto como diretor de mercados. Portanto, durou 5 meses. Na altura, o ministro Pedro Couto convidou-me para o Ministério para trabalhar na direção da unidade de implementação de projetos, que era basicamente uma entidade que tinha a obrigação, tinha por função que era acelerar a implementação dos projetos. Falamos dos Panancu, as Caurabaça Norte e por aí diante. Bom, isto durou até novembro de 2016 e 2016 até 2020, pronto, fui ter a experiência de ser vice-ministro do Recursos Minerais e Energia, portanto, uma outra experiência também interessante. 2020 terminei o mandato e voltei novamente à consultoria. Na Norconsulto estou lá como consultor sénior. Paralelo disso, vou fazer outras coisas do meu agrado. Bom, e depois de 2022 apareceu um novo desafio. Voltei para a escola. Estou fazendo mestrado em renováveis e já submeti a tese e presumo que dentro de pouco tempo vou defender. Mas, paralelamente disso, tive outras funções de meio. Portanto, fui bastonário, fui vice-presidente da Ordem dos Engenheiros. A Ordem foi criada em 2004. 2004 fui vice-presidente até 2010 e depois fui eleito bastonário. E ainda fui para um segundo mandato, mas por força da função, quando fui nomeado vice-ministro, não era compatível, portanto, estar como bastonário e estar como vice-ministro. Então, tive que, renunciar ao cargo. Não menos importante também, fui presidente de Costa do Sol, de futebol. Portanto, uma experiência muito interessante, onde aprendi que
gerir uma empresa, gerir um clube de futebol, não tem nada a ver. E no futebol tem coisas interessantes, ver aquela vida, aquele calor das pessoas. E depois também gerir assim dos curandeiros, porque nos clubes de futebol também há curandeiros, há tudo isto, então é tudo uma experiência. Tanto, assim de forma muito sumária, tanto foi o que fiz nestes anos todos. Um percurso rico e uma carreira também muito rica. Engenheiro Augusto de Souza, trajetória profissional, papel e legado é o que nós vamos explorar neste episódio. E já a continuar as nossas perguntas. Os primeiros anos da EDM, como é que avalia o ambiente? Como é que era o ambiente que se vivia nos primeiros momentos e anos após a criação da EDM? Bom, pronto, como digo, eu entrei na EDM em 92, portanto a EDM é de 77, né? Portanto, fui apanhando um bocado com os colegas que estavam o que era a EDM nessa altura, portanto, fui bebendo um bocado da experiência. Aliás, também o meu trabalho de licenciatura filo aqui na EDM, portanto, foi aqui na Central Térmica, tinha a ver com a questão da otimização das fontes de fornecimento de energia. Na altura, quando eu entrei para a EDM, nós tínhamos aqui, a região sul tinha 3 fontes de fornecimento de energia. Uma que era esta Central Térmica, que estamos aqui, que era carvão, na altura. E depois tínhamos a Central de Corumana e depois tínhamos a linha de Comate Porto, que era a importação de energia a partir da África do Sul. Eram as 3 fontes que eram. E apanhei um bocadinho já, portanto, 92 já é depois do Acordo de Paz, mas já havia relatos da questão das sabotagens, a questão que era uma questão muito complicada, portanto, estou a dizer aquilo que os colegas me transmitiram na altura, que era a questão da gestão. Por exemplo, nós tínhamos que importar carvão da África do Sul. Vinha por linha férrea, depois havia sabotagens, às vezes, da linha férrea, depois havia o problema de vagões que ficavam de um lado, depois ficavam deste lado de cá. A própria linha de transporte de energia também era sabotada. Portanto, ainda na altura, depois, quando estava na EDM, participei no processo na equipa na questão da desminagem da linha, porque estava toda desminada, com experiências assim chocantes, que chegaram a ter uma torre com cerca de 100 minas, que era para evitar a questão das sabotagens. É um bocado por isso. Mas pronto, quando entre 92 para a EDM, apanho isto, uma das coisas que me marcou bastante era a questão dos recursos humanos. Nós tínhamos ainda algumas fraquezas. Lembro na altura que, nessa altura, em 92, em termos de engenheiros na empresa, contavam-se os dedos. E eu até me lembro quase todos eles. Portanto, tínhamos todos, quer dizer, a maior parte. Né? Tínhamos o engenheiro Messagia, que estava em Nacala, temos o engenheiro Floriano, que estava em Quilimane, o engenheiro Goda, que estava no Espanha, refiro-me licenciados, tanto licenciatura. E depois vínhamos aqui para o Sul, tínhamos, ao nível dos serviços, digamos, centrais, serviços de apoio, tínhamos o José Schwalbach, que estava nos recursos humanos na altura, o saudoso engenheiro Donato de Melo, que estava no aprovisionamento, portanto, eles estavam alocados a sede. E depois, o resto caía na antiga direção da engenharia de redes. Aliás, referindo ao que tínhamos o engenheiro Moisés Monteiro, que estava feito aqui na região sul. E depois tínhamos na direção da engenharia de redes, que eram também poucos. Então, o engenheiro Ernesto Fernandes, o engenheiro Fabião, o Manuel Quambi, o Abrão Rafael, o Jamu, o Nazário, o falecido Aurélio Santos. E eu também fazia parte Claro. Então eram poucos. Hoje em dia, numa direção, às vezes a gente não sabe quantos engenheiros temos, quer dizer, é difícil conhecer tanto. Isto significa que houve um salto. E esses engenheiros que estavam afetos nessa, eram os poucos que asseguravam aquilo que era o dia a dia. E olhando por causa da antiga direção de engenharia de redes, que depois separou-se para criar aquilo que é a direção de eletrificação e projetos e a direção da rede de transporte, que agora é a direção de transporte. Na altura da direção de engenharia de redes, nós tínhamos tínhamos consultores que nos apoiavam, os suecos fundamentalmente. Portanto, tínhamos um grupo, uns consultores, eram mais ou menos advisors, não é? Tínhamos um ligado, por exemplo, à área de proteções,
tínhamos um ligado às telecomunicações, um, digamos, à área de manutenção pesada. E se calhar temos um ou outro que vinha para a área de distribuição. Isto também ajudou bastante porque eram pessoas que trabalhavam connosco, tínhamos as associações, portanto, isto dava este um bocado de coaching, portanto, que aprendíamos. Hoje, é agradável saber que não temos nenhum destes suecos ou esses consultores, né? Conseguimos fazer tudo usando a nossa própria massa, os nossos recursos que nós temos. Então, é um bocado quando eu apanho esta situação, olhando para hoje, o que temos, é uma diferença enorme, há aqui um crescimento muito grande. Pronto, havia também o assunto na altura que era, na altura quando nós entramos, quando eu entrei, a rede elétrica era uma rede que estava limitada às capitais provinciais. Eu lembro que em 92, ao nível das cidades, havia algumas cidades que não estavam ligadas à rede elétrica nacional. Uma delas era Inhambane, não estava ligada à rede nacional. Tínhamos a cidade de Lixinga e a cidade de Pemba, que não estavam ligadas à rede. Então depois houve um processo depois de fazer a ligação. E nessa altura era tudo com base em geradores a diesel para fornecer energia a essas centrais, a essas cidades, com todos os constrangimentos que nós temos, tanto da própria gestão e na questão também do custo. Portanto, penso que assim, de uma forma muito geral, era o que eu podia partilhar neste momento. E acabou mesmo tocando nos pontos, nos principais marcos desde que entrou, em 1992, mas queria puxar até 2012. Queria que agora fizesse, talvez de forma mais específica, quais foram os principais marcos e também os desafios. Bom, há um que não pode ficar de fora. Portanto, a EDM era uma empresa estatal e em 95 passa a ser empresa pública. Portanto, há uma forma de trabalhar diferente. A questão de ter um conselho de administração, portanto, uma gestão já mais profissional. Portanto, isto é um marco. E ainda nesse período de 95 até 2000, pouco mais de 2000, há um processo que depois é criado da empresa, que é a questão da separação de contas. Porque nós da empresa tínhamos as áreas, portanto, na altura chamávamos áreas operacionais. Portanto, tínhamos a área operacional, vou dar o exemplo, a área operacional de Inhambane, a área operacional, por exemplo, do Chimoio, que ela contemplava as funções de produção, transporte, distribuição e comercialização. Portanto, era difícil um gestor olhar um bocado para todas estas áreas. E sobretudo porque esses gestores ao nível das áreas a maior parte deles eram ligados à área de distribuição, portanto eles davam prioridade à área de distribuição. E a questão da separação de contas criou, digamos, os vários centros de negócio, que eu penso que ainda prevalece hoje, que é criar a produção é um centro de negócio, o transporte é distribuição é e depois, na altura, com a separação de contas, depois vai-se nomear os gestores para cada uma das áreas. Então, tornou a coisa muito mais profissional, que é ter as pessoas dedicadas a olhar a tempo inteiro em cada uma destas áreas. Aliás, lembro-me um bocado o ministro Pedro Couto, quando me convidou para trabalhar na unidade de implementação de projetos, a reclamação é que os projetos não andavam porque as pessoas tratam os projetos, tratam nos intervalos. Ou seja, mesmo para estes casos que tínhamos um diretor a olhar para tudo, ele não tinha tempo, portanto, tratava nos intervalos, portanto, não estava nos intervalos. Então, me parece ter sido um grande marco esta questão da criação dos centros de negócio. Naturalmente, depois isto também tem a ver um bocado com nós depois começamos a ir um bocado para o mercado para fora, tanto para aqui para a região. Moçambique foi conhecido como um país que tem uma grande referência aqui na região, tanto também temos transição de energia, tanto que vende energia aqui à região. E a esse respeito, felizmente, participei no SAPP, no Southern Africa Power Pool, tanto quando foi fundado, felizmente fiz parte da equipa e estive lá a representar a EDM quase 19 anos. E deu para ver, digamos, aqui, o grande salto que nos demos nesta componente. Então, eu via
A primeira coisa que me pareceu muito relevante é esta questão da separação de contas, que era a questão de ter especialidades. É verdade que isto depois queria que as pessoas ficam assustadas neste momento ao nível da EDM, porque pensam que vão partir para a privatização. Então vamos começar a privatizar, mas pronto. Eu penso que não é para aí, é mesmo tornar a coisa a empresa mais eficiente. E partindo agora para o seu mandato, no período do seu mandato, quais eram as prioridades estratégicas da EDM? Bom, eu, quando fui nomeado presidente do Conselho de Administração, que já era administrador na altura, tinha conhecimento de alguns problemas, mas uma coisa é conhecimento quando a pessoa está lá como administrador, mas depois quando assume a cadeira, tantas coisas ficam. Isso até lembra, eu quando era diretor da Retrosport, até lembro, porque eu ia, por exemplo, à Associação de Mavuz, à Central de Mavuz. Quando era chefe de departamento de proteções, ia para Mavuz só para ver as proteções, não via o resto. Mas depois, quando fui nomeado diretor de transporte, já ia para Mavuz para ver as proteções mais a subestação. E depois, quando fui nomeado administrador do piloto de produção, ia ver a subestação mais a central. Exato. E depois, quando já fui nomeado PCA, já olhava um bocado para tudo. Então, esta foi uma etapa. Agora, quando fui nomeado PCA, bom, uma coisa que eu apostei muito foi olhar, pronto, os problemas vão estar na empresa. Eles também não podemos resolver todos, senão depois o que vier já não tem nada a fazer. Então temos que dar o melhor de nós e saber, de fato, eu costumo dizer até aos colegas quando são nomeados que quando somos nomeados, até a data da nossa nomeação, nada está confirmado que vamos ser nomeados. E quando somos nomeados, o que está confirmado é que uma vez nomeado vamos ser exonerados. E eu costumo dizer que, olha, quando são nomeados, são nomeados, já há um despacho de exoneração assinado sem data. Então, quando chega a altura, só põe a data. Então, pronto, tinha noção que um dia ia assinar. Pronto. Os problemas eram vastos, mas uma coisa que eu achei foi tentar também apostar muito nos recursos humanos. Porque a empresa, porque na altura estão a falar de 3 mil trabalhadores, muitos anónimos que estão ali espalhados que ninguém sabe. Então, preciso dar um bocado tentar estar mais próximo ao colaborador, porque isso também ajuda um bocado ele a sente-se que é importante no processo. A outra coisa foi um bocado trazer a realidade neste caso, para os políticos, porque muitos não sabiam qual é a situação em que a empresa via, portanto, qual era o estado da nossa rede elétrica. Então fiz uma campanha que eu chamava de diplomacia elétrica, que era um bocado andar pelos vários gestores, vários ministérios, explicar um bocado qual era a situação. Porque sempre dizia que quando via que tinha um problema na rede, era preciso partilhar com todos estes, porque não podemos estar a pressionar sem saber quais são os problemas que a rede tem. Então fiz esse trabalho e um deles levou-nos um bocado a questão da tarifa, que é o fundo, porque na altura tínhamos situação, penso que até devo contar por agora, que a empresa comprava energia a um preço e vendia a um preço muito mais barato. Portanto, isto não era sustentável. Isto, de fato, ajudou bastante essa explicação. Lembro uma das vezes que fui fazer um trabalho, foi 2013, houve as eleições municipais, havia novos presidentes dos municípios e pedi para fazer uma apresentação para explicar. E expliquei, pronto. Uns dias depois encontro-me com alguém que diz, olha, tenho um primo que é presidente do município lá em Xaxai, e ele disse-me que houve uma reunião que foste lá apresentar a situação da empresa. E ele diz que o primo disse que quando soube que a EDM vinha, diz que prepararam-se todos, estamos aqui, a EDM hoje está mal. Pronto, diz que quando terminou a apresentação ficaram todos cabisbaixos, porque viram que a situação era mesmo grave. Portanto, é bom partilhar isto. Então, isto foi as áreas que eu achei que eram muito importantes, que era partilhar um bocado esta experiência, trazer ao público que nós temos estes problemas, que a nossa rede é deficitária. Portanto, uma coisa muito simples que era
na altura, penso que ainda prevalece agora, tanto os paradigmas que nós tínhamos em termos da rede elétrica é que no passado tínhamos a rede que se limitava só nas províncias. Hoje está pelo país todo. Tínhamos a questão do déficit tarifário. Tanto que na altura tínhamos energia que era de Corabaça, que era baratuxa, tanto, hoje já não é. Os financiamentos eram financiamentos donativos, hoje estamos a ir, digamos, a financiamentos comerciais. Portanto, quero trazer um bocado isto para toda a gente estarmos todos na mesma página. E penso que foi um exercício muito interessante e todos ficaram, digamos, sensibilizados. O outro aspecto era o assunto das fontes energéticas. Na altura, em 2012, Moçambique era um país 100% hídrico. Portanto, tínhamos algumas centrais a diesel, mas eram mais hídricas. Mas tínhamos o gás natural, que era preciso ter o gás natural como parte da nossa matriz energética. E na altura, o gás natural estava num ministério diferente do Ministério de Energia. Portanto, a EDM estava no Ministério de Energia, nós tínhamos o Ministério dos Recursos Minerais que tinha o gás. E as prioridades para o gás estavam no outro ministério, então havia ali uma disputa. Então, eu lembro até umas vezes, quando sempre que sabia que havia sessões, havia discussões por causa do gás, despachava numa equipa de 5, 10 pessoas para tomar tratar do gás. Que era importante isso, porque hoje já se vê, já temos aqui uma grande, penso que a nossa matriz energética deve estar à vontade de 30% a 40% de gás natural, que foi mesmo um ganho para todos nós. E agora, olhando para trás e olhando para a sua própria atuação no tempo do mandato, qual é que sente que foi o legado que deixou na EDM? Bom, é uma pergunta muito difícil. Bem, todo mundo tem um momento de autoavaliação e com feedback dos colegas e dos outros colaboradores é possível ter uma ideia do que é que deixou lá. Acho que se sente um bocado a questão não sei se é união. Eu pelo menos sinto que quando vou ter com as pessoas, dá para sentir que este calor todo. Uma coisa que eu acho que até colho até com muita satisfação é a questão da imagem corporativa da empresa. Portanto, foi um trabalho que eu peguei. Lembro que em 2005, quando somos nomeados para a administração, havia um processo que era da imagem corporativa que iniciou com o mandato anterior, e então foi apresentado no Conselho de Administração. Portanto, foi apresentado e eu fui uma das pessoas mais críticas. Chumbei uma série de coisas. Está mal, pronto. E pronto, e quando terminou o processo, o engenheiro como na altura o PCA disse, pronto, está tudo certo, mas olha, já engenheiro Sousa, fica lá com essa área. Então fiquei com essa área. Então foi interessante que era uniformizar a questão dos logotipos, a questão das pinturas, a questão dos carros, aquelas barras, a questão da uniformização das cartas, das OETs, até já ouvi dizer que ainda estão lá. Então pronto, é daquelas coisas que nós olhamos e dizer, pronto, valeu a pena. A questão há um mapa de retransporte que anda por ali, um mapa verde, que é um mapa que foi construído todo o meu tempo. Portanto, são daquelas coisas que olhamos, que não nos, em termos de, aquilo que é não sei, é difícil explicar, mas pronto, ver que há uma coisa que está a ser utilizada, então é agradável. Então acho que esta foi uma das coisas que pelo menos me marca bastante nesse aspecto. E agora uma pergunta mesmo para entender, o que é que gostaria, se tivesse uma segunda chance, ou se tivesse mais tempo, o que é que faria na EDM? Ia continuar a fazer o que ia fazer. Não, ia fazer. Há uma coisa que eu acho que eu até introduzi isso por força da consultoria. As consultorias têm aquilo que é o timesheet. As pessoas preenchem o que é que estão a fazer. Ora. Isso. Acho que isso ia fazer. Para saber o que é que as pessoas andam a fazer. Isso também ajuda a controlar melhor as pessoas. As pessoas
tem que preencher, saber o que estão a fazer. Neste momento as pessoas trabalham, não sabemos muito bem o que fazem. Há aquelas avaliação de desempenho que é muito, às vezes, subjetiva, mas com timesheet, com isto de fato, acho que ia ajudar bastante nisto. Pronto, e agora entendendo um ponto muito importante que é em relação aos novos colaboradores, aos trabalhadores mais novos, nós estamos aqui a falar da história da EDM e de que lições nós podemos tirar com esta história. E quais é que acredita que são as lições que os profissionais mais jovens hoje têm que tirar da história da EDM? Quando PCA, eu fazia questão quando havia a admissão de novos engenheiros, eu fazia questão de recebê-los ao meu gabinete para trocar experiências e dizia duas coisas a eles, que pronto, há duas maneiras de ser conhecido na empresa. Uma é ser PCA, mas PCA é só um, a outra é fazer a diferença. Portanto, é nessa componente que é preciso, digamos, fazer a diferença. E fazer a diferença, a pessoa depois acaba sendo uma autoridade em conhecimento. Quando um assunto é passar, porque é o fulano, vamos falar com o fulano, ele tem conhecimento. Então, é um bocadinho. Então, o que eu sempre apelo nas pessoas é eles têm que fazer essa diferença. Portanto, no sítio onde estão, portanto, preocupar-se. Não podemos estar a pensar se nós entramos às 7h30, depois quando chega a hora de despegar, a gente larga e vai embora. Porque tem que haver um bocado deste esforço, porque depois isto acaba compensando. Portanto, não é? Eu lembro na altura, quando estava na área de produções, tínhamos um computador e éramos 5 pessoas. Então, o que é que fazia? Portanto, na altura nós tínhamos um intervalo para o almoço, eu saía e ia almoçar rápido e voltava antes, ficava lá a trabalhar. Portanto, isto depois fui ganhando nisso. Então, penso que esta questão de dedicação, nós não podemos estar a pensar, muita gente entra a pensar um bocado em posições, quero ser chefe, não é por aí. O trabalho depois é que acaba dignificando. Portanto, penso que seria por aí. Dedicação e fazer a diferença. Seriam conselhos que também aplicaria para os líderes atuais e futuros? Sim. Dedicação, a diferença. Número 1, estar conectado com as pessoas. Porque quando nós somos nomeados por uma posição, enquanto não põe a data da exoneração naquele despacho que está ali guardado, é como subir um prédio. Portanto, temos que subir e vamos conversando com todos. Não é? Depois amanhã nós, quando somos exonerados, que nos caímos, como se diz, as pessoas com quem conversamos quando íamos subindo vamos acomodar. Agora, se nós somos nomeados e não falamos com as pessoas, portanto, no dia depois colapsamos, é um desastre total. Portanto, acho que isto é preciso ter esta capacidade. E depois, os líderes, como líder, nós costumamos dizer que não podemos confundir medo e respeito. Portanto, as pessoas têm que ter respeito, não ter medo. As pessoas têm que ter liberdade de colocar as suas opiniões. Nós, na altura, quando a PSA tínhamos uma sessão que chamávamos Conselho Técnico. Mas, de fundo, o princípio era todos os técnicos iam para lá, os administradores tiravam gravata e discutiam assuntos de engenharia. Mas ali a discussão, eu com respeito, não é medo. Portanto, claro. eu não concordo e ponho os argumentos. Então, penso que tem que haver esta abertura comunidade. Caso contrário, não vamos muito longe. Portanto, se nós não estamos ligados com os nossos colegas, com os nossos colaboradores. O colaborador gosta de ter sempre uma palmadinha nas costas. Lembro, às vezes, quando PCA íamos fazer as visitas nas províncias e fazia questão, quando era na hora do almoço com os trabalhadores, sentava na mesa com os trabalhadores. Depois servia um bocado de vinho ao trabalhador, falava um bocadinho, punha mais um bocadinho. Eles expressavam-se naturalmente. É ali onde as coisas vão sair. Então, acho que a conexão com as pessoas, porque se as pessoas sentem este calor, elas entregam-se. Exato. Portanto, se não tem este calor da chefia, tanto dificilmente eles possam dar um melhor sim. Há quem acredita que para podermos fazer um futuro melhor, nós temos que olhar para o passado. O que acredita que é importante que a EDM preserve do passado dela para construir um futuro mais sólido? Bom, a dedicação. A EDM é uma empresa muito forte com
com fundações muito, muito fortes. Então, penso que é preciso manter esta coesão, portanto, essas bases sólidas. E, acima de tudo, também buscar esta questão de buscar a experiência do passado para transmitir os mais novos. Bom, este aqui é um exemplo. Eu tenho certeza que esta gravação vai ser... muita gente está a ver, portanto, isto também vai buscar um bocado aquilo que são as boas práticas do passado, para permitir que nós tenhamos esta base sólida. E agora, mesmo olhando para a EDM atualmente e tendo uma perspectiva de fora, eu quero crer que dá para ter uma melhor ideia. Acha que a EDM está pronta, preparada para ser uma referência regional? Bom, está, mas isso não depende só da EDM. Bom, depende de vários intervenientes. Vou dar um exemplo. A EDM, nos projetos de fornecimento de energia, no caso do gás natural, para ela ser referência, já vi muitos artigos, a EDM quer ser referência regional na área de energia, mas ela tem que ter os projetos de energia a funcionar, tem que ter a alocação de recursos, tem que ter o gás para isso. Se não tem gás, não vai acontecer nada. Então, ali entra o papel do Ministério. Portanto, a questão da coordenação, a questão do planeamento a longo prazo, a questão da alocação de recursos. Isso é um aspecto. Bom, internamente também devem ter seus desafios. A nossa capacidade de planificação. Então, nós não podemos ser apanhados em contrapé. Portanto, é preciso ter esta capacidade de planificação. Felizmente, estão agora a rever, com a lei de eletricidade que está em revisão, estão a rever, está-se a elaborar o decreto, o regulamento da lei. Portanto, há coisas que podem ser acomodadas lá para proteger a própria EDM. Por exemplo, a questão da coordenação institucional. Não faz sentido que a EDM seja apanhada de surpresa, que se sai um prédio, a EDM não sabia que havia um prédio. Não é? Então, tem que haver esta componente. Isto é um aspecto. O segundo aspecto é nós termos os recursos humanos capacitados para implementar os projetos. Portanto, só assim que nós podemos ser a grande referência. E depois é preciso também que haja coesão entre as várias intervenientes. Olhando para a energia, temos o caso da HCB, é um parceiro relevante para a EDM. A Mutraco é relevante, agora temos a STE. Temos de estar alinhados todos. Se uma HCB e a EDM não estiverem alinhadas, portanto, por mais que a EDM queira fazer algo, não vai conseguir, porque a HCB vai estar a puxar por o seu lado, a Mutraco por o seu lado, portanto, e não vamos conseguir tanto. Penso que essas bases, portanto, há aquilo que eu diria os assuntos internos, que são os que eu mencionei, também depois há os externos que dependem de outras entidades. Mas penso que a EDM tem que ser o líder, ela tem que tomar a liderança. Portanto, já o fez no passado, a maior parte dos projetos que surgiram foi porque a EDM tomou essa liderança. Então, continuando com esta atitude, tanto isto pode, digamos, atingir o objetivo que acabou de mencionar. Muito obrigada, foi sem dúvidas uma conversa muito rica e, de certo, há muito que aprender com as experiências da EDM, há muitas lições para tirar do passado e, sim, há muito que aprender com o percurso histórico da EDM. E mesmo para fechar, o que é que lhe oferece dizer sobre tudo que nós falamos aqui? Bom, é muito difícil de resumir, né? Mas pronto, acho que foi bom partilhar esta de conversa. Bom, se calhar é partir algumas coisas que eu acho que foram algumas experiências tristes que eu tive na empresa. Uma foi temos uma avaria em Chucumbá, num transformador que avariou, e depois de muita agitação conseguimos pôr o transformador. E era preciso ligar o transformador e nós dizíamos que tínhamos que ter um tempo de repouso, tinha que ficar 8 horas. Mas depois de muita pressão, era eu e um colega falecido na Vingo a defender o tempo de repouso, mas outros defendiam o contrário. E acabamos ligando o transformador. E funcionou 2 dias, depois queimou. E a empresa teve que gastar quase $250 mil na altura
Então é uma das coisas que eu guardo com mas também surgiu e serviu para depois no futuro as pessoas já têm mais respeito e obedecem aquilo que são os procedimentos. Pronto, é a coisa que calhar que posso neste momento partilhar, que as coisas menos boas. E agora, mesmo para a nossa audiência, que ações recomenda que cada um de nós, de fora, nós moçambicanos, tomemos para apoiar o desenvolvimento da EDM e do setor elétrico em Moçambique? Bom, primeiro, temos que pagar a energia que nós consumimos. Acho que esse é o ponto. Não é? Porque sem a EDM sobrevive com base no cobre dos clientes. Segundo, utilizar a energia de forma racional. Nós voltamos à questão da eficiência energética, né? Porque só assim que vai ajudar a própria EDM. E depois, como cidadão, temos de ser vigilantes, porque um dos problemas que a EDM tem é a questão da vandalização de infraestruturas, que tem sido penosa. Os recursos que a EDM ia usar para eletrificar, usa para repor infraestruturas vandalizadas, e depois a questão também dos roubos de energia. Então temos de ser vigilantes. Eu não posso estar a pagar energia e o meu vizinho está a roubar. Acho que há esta. Só assim que podemos ter uma empresa que é sólida, né? E que garante energia para todos os moçambicanos. Engenheiro Augusto Sousa, muito obrigada pela sua participação, pela sua partilha rica. Muito obrigada também a si que nos acompanhou até aqui. Até a próxima para mais um Chá do Conhecimento. EDM, iluminando a transformação de Moçambique.